Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, que na sexta-feira entra naquele modo treino ao vivo. Pois é, o dia que a gente levanta da poltrona para falar de saúde de um jeitinho diferente, com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor. E eu já começo, pessoal, com um grande aviso, porque hoje, sexta-feira, é o nosso último treino em uma sexta-feira. Pois é, nosso treino ao vivo tem dado tão certo, tem inspirado tantas pessoas que a partir da semana que vem nós ganhamos a segunda-feira. Pois é, já imaginou isso? Olha que bacana! A gente sai então do dia clássico para a gente iniciar aquele descanso para o dia onde as pessoas costumam tomar as melhores decisões, o dia mundial de se iniciar qualquer coisa que seja importante. A gente vai fazer esse processo juntos. Sabe aquele dia para iniciar uma dieta? É a tradicional segunda-feira. O dia para iniciar essa retomada, sair do sedentarismo, colocar o corpo em movimento, agora também vai ser a partir do dia 14 de abril, as nossas segundas-feiras. Combinado, pessoal? E para quem ainda não conhece esse estilo de programa que a gente faz, onde a gente levanta do sofá para falar com o nosso corpinho em movimento, porque a gente entendeu a importância de se exercitar, a cada semana a gente traz convidados diferenciados que compartilham com a gente um pouquinho das suas técnicas, das suas dicas, para trazer, é claro, além de conhecimento, alternativas para a gente melhorar a nossa saúde e o nosso bem-estar. E hoje não seria diferente. Hoje nós iremos aprender, gente, a respeito do método Define 90. Já ouviu falar? É um treino específico para auxiliar as mulheres 40 a mais, as mulheres a partir dos 40 anos de idade, que enfrentam aí, obviamente, diversos desafios, diversas situações. E aí eu te pergunto, já colocou a sua roupa de guerra? Se ainda não colocou, você vai ter esse tempo agora enquanto a gente conhece um pouco mais a respeito da nossa prof. Vamos lá, na tela. Hoje a gente vai conhecer a respeito da Camila, gente. Camila Piva atua na área há 7 anos. Ela sempre teve uma forte conexão com o exercício físico e também com a dança. Seu diferencial é a paixão por transformar vidas por meio do movimento, promovendo saúde e bem-estar. Ela enfrenta o desafio diário de conscientizar sobre a importância da atividade física, não apenas pela estética, mas como uma grande aliada para o envelhecimento com independência. Olha que bacana! Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. E olha só, eu adorei essa sua abordagem, onde não estamos aqui, gente, apenas por estética. Estamos aqui principalmente em busca de um envelhecimento com mais autonomia. Com certeza, porque a gente tem que entender que a estética ela vai vir, né? Então, conforme você vai se exercitando, vai percebendo aquela melhora, essa estética vai vir junto, mas a tua saúde, né, em primeiro lugar. Mas nós mulheres, lógico, né, tem uma cobrança, é uma questão de vaidade também, então a gente quer ver tudo firminho, tudo no lugar, né? Então, mas é importante frisar que a melhora da saúde, ela vem em primeiro lugar e a estética vai vir junto. A melhora da saúde é uma consequência, gente, os benefícios são enormes. Queria entender a respeito desse método Define 90, da onde que surgiu? Porque eu trago que essa mulher ela já vai ter uma percepção de melhora, um resultado bem bacana, em até 90 dias ali, que a gente vai falar uns 3 meses, né, a grosso modo aí. Tá. Então ela já vai sentir melhora de tônus muscular, ganho de massa magra, diminuição do percentual de gordura. Então a gente vai fazer uma recomposição corporal, não só pensando na balança, mas nessa troca de aumento de massa magra, diminuição do percentual de gordura. E já vai ver uma definição ali, um tônus muscular. Olha, então, vamos ver se eu entendi. Esse treino foi criado para mulheres com mais de 40 anos de idade, que tem aquela queixa clássica porque começa a perder a massa magra, muitas coisas começam a acontecer com aquele corpo, e aí então você criou o método Define 90, porque além de trazer de volta a saúde, bem-estar, você ainda promete resultados em 3 meses, 90 dias. Que maravilhoso! E qual que é a frequência mínima, por exemplo, que a gente deve... O que eu passo para as alunas é que o mínimo para a gente ter um trabalho bacana aí é pelo menos 3 vezes na semana, que a gente consegue dividir bem esse treino, trabalhar o corpo de forma integrada, né? Então, no mínimo, eu peço 3
3 dias aí na semana. 3 dias na semana, 3 meses. Você tem esse tempo para a gente colocar em prática, então, esse método Define 90 da Camila Piva. Olha só que bacana, esse é o nosso objetivo aqui hoje. E temos, Camila, uma enquete que a gente coloca todo o finalzinho do programa, que a gente tem essa interação com o nosso público, onde o público é quem seleciona os exercícios que você vai trazer pra gente. Então vamos conferir qual que é a nossa enquete hoje. Para participar é muito simples, pessoal. Basta acessar o nosso Instagram, @consulta-o-Dr.HitTV. Quais mudanças mais te incomodam aí após os 40 anos? A flacidez e a perda de massa muscular, o aumento de peso e também as dores articulares, o desânimo e cansaço excessivo. Essa daqui é a reclamação que a gente quer entender de você, público do nosso Instagram, para a Camila, então, trazer pra gente um exercício que pode vir a melhorar, correto? Com certeza. Esse é o nosso pacto, então, com o nosso público? Com certeza. Agora, então, a gente vai começar os exercícios. Antes de mais nada, queria saber contigo o seguinte. Todo o exercício que a gente faz aqui juntos na nossa sexta-feira aqui no Corpo em Movimento, todos eles demandam uma certa força. Todos os profissionais que passam por aqui olha, verifica direito se a sua barriga está no lugar certinho, que não sei o quê. Todos os exercícios passam por esse lugar. E eu queria entender os seus também e por quê. Com certeza, tanto que no programa de treinamento a gente tem o Pilates integrado, né? Não juntamente com o treino de força, mas de forma separada, né? Não no meio ali do treino de força, para justamente trabalhar essa questão da força, do alongamento que o Pilates traz e principalmente o nosso centro de força, né? Então, tudo no Pilates você tem a ativação do Powerhouse, que é esse cinturão. Aqui, então, é o nosso centro de força. Nosso centro de força. E ele vai dar a estabilização, né, de cintura escapular, de região pélvica, né? Então, é sempre muito importante fazer isso. E esse fortalecimento, ele vai ser levado para o trabalho de força, para a musculação, para fazer um agachamento, para ter uma consciência ali corporal do Powerhouse estar ativado durante os exercícios também, não só no Pilates. Então, a gente consegue integrar tudo isso junto. Tudo isso. Então, por exemplo, uma pessoa que vem a ter dificuldade para retirar um saco de supermercado, uma sacola de compras pesada do carro, quando a gente fala em envelhecimento, mobilidade e essa independência, ter o Powerhouse ativado no nosso centro de força é importante na prática de exercício e principalmente nessas tarefas do dia a dia. No dia a dia, com certeza, porque as pessoas têm a mania de agachar de qualquer jeito e aí vai compensar, a gente sempre vai compensar. Ou vai ter uma dor ali no joelho, região lombar, né? Então, agacha de mau jeito, sem estar ali, né, com essa ativação adequada. Se a pessoa já tem alguma dorzinha ali, ela vai sentir mais ainda, aí vai ficar pior. Como que eu sei e como que a gente consegue ajudar quem está junto com a gente a entender, então, como é que está esse centro de força, esse Powerhouse, como que a gente entende em que pé que estamos e aí o que a gente pode fazer para melhorar? Então, geralmente, quando a gente começa a ter essas dores, né, mais pontuais aí, né, porque a gente começa a gerar desequilíbrios no nosso corpo. Então, às vezes, uma dor que começa na lombar, a pessoa começa a compensar no joelho, começa a compensar fraqueza de glúteo também, né? Então, assim, as pessoas geralmente começam a ter a dor. Quando começa a ter a dor, já é o alerta. Já é o primeiro alerta. Né? E aí tem alguns exercícios, pode ter alguns testes aí que a gente pode estar executando para ver essa força. Mas temos um exercício, ou melhor, um desafio para saber como é que anda aí nosso Powerhouse, não tem? Com certeza, a gente vai fazer ele agora, eu vou mostrar ele e depois a gente vai ver como tá o seu. Ai, meu Deus, vocês estão prontos? O que vamos precisar? Pode ser um cabo de vassoura, se tiver um bastão, e um colchonete ou uma toalhinha, né, para não machucar a coluna, ficar confortável. Então, vamos lá! A gente pega aqui o nosso cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Eu vou demonstrar o exercício, tá? Ele é bem parecido com o exercício do Pilates. Tá? Deixa eu postar aqui. Então, a gente vai deitar. O bastão vai ficar na linha dos nossos ombros, pés juntos, né? Tornozelos encostados o mais próximo possível. A gente vai levar esse bastão lá atrás e quando eu subir, né, passar pela minha orelha, eu venho fazendo um rolamento da minha coluna, tá? Então tem que ter essa força de aproximar o máximo possível da minha lombar do colchonete nessa subida. Então eu venho subindo vértebra por vértebra, tá? Então
Passou o bastão aqui na orelha, eu venho subindo e vou lá na frente. Eu faço o movimento de volta. Vértebra por vértebra, umbigo lá nas costas, com controle e voltei. Então, a maior dificuldade é subir, mantendo a perninha estendida, sem levantar os pés. Perfeito. Aí essa volta tem que tomar cuidado para não bater as costas, não se machucar. Sim, devagarzinho, controlado. De forma controlada. Vamos ver então, pessoal, como anda o meu Powerhouse. Espero que você já esteja também se posicionando aí na sua casa. Fecha um pouquinho mais os braços. Isso. Passou o bastão perto da orelha, vem subindo, queixo lá no peito. E vamos, força. Cabeça lá pra baixo. Isso, e volta vértebra por vértebra. Umbigo nas costas. Vem descendo, controlando. Muito bom. Excelente. Quer fazer mais uma vez? E aí, prof, eu quero saber o que o meu teste de Powerhouse trouxe. Olha, você tá bem, a gente pode melhorar, o pé saiu um pouquinho, mas normal, tá? Mas você viu que eu dei uma balançada na volta. Na volta. Isso foi difícil? É normal, porque tem que ter, a gente vai ganhando um controle desse movimento, né? E isso o Pilates tira de letra, o Pilates clássico. Então, a partir de agora, a gente vai fazer exercícios que vão potencializar esse nosso centro de força. Sim, a gente vai fazer uma sequência de exercícios, que são 7 exercícios dentro da metodologia do Pilates clássico. Você está pronto? Estamos já com a nossa roupinha de guerra? Então vamos lá. Eu vou dar pode ficar em pé. Ok. A gente vai soltar um pouquinho, né? Dar uma aquecidinha de leve. Okay. Pode soltar um pouquinho o pescoço de um lado para o outro. Isso, assim, fazendo esse movimento. Soltar. Isso. Pode fazer o movimento para cima. Desculpa, para baixo, para cima. Soltando um pouquinho a cervical. Isso. Isso, ó. Vai afastar bem os braços para mim, levando, ó, abrindo o peitoral, unindo as escápulas. Isso. Abaixa um pouquinho os ombros. Isso. Vai lá na frente. De novo. Afasta. Isso. Abre bem. Isso, voltou. Dá uma crescidinha lá pro teto, aquela alongada. Pode subir lá na pontinha do pé. Isso aí, muito bem, pra gente dar uma soltadinha no corpo. Vamos então para o nosso primeiro exercício, pra gente ter aí um Powerhouse bem... de respeito. Exatamente. Pronto para aguentar qualquer parada. É isso mesmo. Então a gente vai fazer uma sequência do Pilates clássico, são 7 exercícios básicos, tá? E já tem um trabalho bem intenso aí do Powerhouse, né? E o primeiro exercício é usado para aquecimento, pra gente aumentar a temperatura corporal e já começar a ativar o Powerhouse. Fechado. Vamos lá, então. Eu vou tirar o tênis, vou ficar igualzinho a você. Faça companhia. Agora, então, pessoal, a gente vai aprender como que a gente faz para ativar o nosso Powerhouse, para a gente conseguir ter cada vez mais independência, pensando aí no envelhecimento. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar na pontinha do colchonete, chama V-Position, tá? Do Pilates. Então, a gente já começa a criar uma conexão aqui. Interno de coxa, então a gente fica bem próximo, tá? Colocou o bumbum pra dentro, então a gente puxa o umbigo lá nas costas e coloca o bumbumzinho lá pra dentro. Então já cria uma conexão aqui do Powerhouse, cintura escapular, tá? E interno de coxa, já sente o glúteo ativado também. Tá. Palma da mão e a gente vai sentar. Leva o pezinho lá atrás, ajoelhou e senta com controle, certo? Perfeito. E a gente vai começar com o primeiro exercício, que é o 100. Eu vou descer um pouquinho aqui, sabe que eu vou bater em você? Então, eu deitei. Pense que você tem que manter o seu sacro bem apoiado, cintura escapular e a lombar o mais próximo, tá? Então, eu levo joelhos em direção ao peito, calcanhar conectado. Os joelhos ficam na direção dos meus ombros, afastadinhos, tá? Tá. Braços na lateral do corpo. Eu vou subir pescoço e um pouquinho do meu tronco olhando em direção ao umbigo, queixo no peito e subo a perna lá pro alto. E vou fazer o bombeamento, que são 5 inspirações
e 5 expirações. A gente vai fazer metade, não vai fazer o 100, tá? E vou fazer esse bombeamento, mantendo o meu powerhouse ativado. E com esse bombeamento eu já começo a sentir um aquecimento do corpo aí. Perfeito. Pronto para fazer o 100, pessoal? Vamos lá. Vamos Vou lá. te dar um apoio. Sentando, então, na posição. E aí, ok. A partir daqui, mais pra eu baixo. deito. Mais. Isso. Conectou o calcanhar. Ok. Leva os joelhos em direção ao peito. Mantenha aqui conectado, aqui um pouquinho afastado. Mãos na lateral do corpo. Sobe olhando para o umbigo, estendeu. Isso, e faz o movimento. Bem forte e grosso. Inspira 5. De novo. Ins, 4, 3, 2, 1. Ex, 4, 3, 2, 1. Ins, 4, 3, 2, 1. Ex, 4, 3, 2, 1. Ins, 4, 3, 2, 1. Ex, 4, 3, só mais um. Ins, 4, 3, 2, 1. Ex, 4, 3, 2, 1. Flexionou. Desceu. Isso, relaxa. Pode ser que no início sinta um desconforto na região cervical, mas provavelmente também por fraqueza, tá? Porque não é acostumado a usar essa região. tá? Perfeito. E aí, como foi o 100? Olha, gente, não vou dizer que foi muito fácil, não. Porém, estamos aqui para melhorar e aperfeiçoar. Vamos pro próximo? Vamos para o próximo, tá? Roll-up, tá? Que é um rolamento para frente, tá? Esse é parecido, é o mais próximo do nosso desafio, tá? Então você vai se manter deitada, posso demonstrar ele aqui. Eu vou pegar o bastão. No Pilates é um bastão um pouquinho menor, tá? Mas não tem problema, você pode fazer com o seu cabo de vassoura aí na casa de vocês. Deixa eu afastar um pouquinho. Então, a gente tá lá do 100, né? Saímos do 100. Então, eu vou estender. O meu bastão geralmente fica do lado do colchonete, do mat. Peguei o bastão, apoio aqui, ó, dedão, na largura mais ou menos dos meus ombros aqui. Interno de coxo unido, pezinhos unidos. Eu vou levar esse bastão lá atrás, mantendo o sacro apoiado. E passou a orelha, eu venho entrando a minha cabeça, ó, e vou lá na frente. E volto com controle, descendo vértebra por vértebra da coluna, tá? Sem esse afastamento das pernas. Então aqui eu tô trabalhando um alongamento de parte posterior da perna, parte de trás. E também a gente tá trabalhando essa mobilidade da região lombar. E para fazer essa subida, ativando o Powerhouse também. Então, o nosso segundo exercício já é praticamente aquele desafio que a gente fez logo no início, hein, pessoal? Caso você não tenha se saído bem, é neste exercício que você deve investir também. Pernas estendidas, estendeu lá atrás, pode ir na largura dos seus ombros. Ok. Isso, palma da mão lá para cima. Pode abrir a mão. Isso. Passou a orelha, umbigo lá nas costas. Junta aqui. Isso, e vem. Eu vou tirar a cabeça lá para baixo. Alonga, 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 alonga. E volta controlando. Vamos fazer pelo menos 3. Leva lá atrás. 3? Ele vem, subiu. Vamos lá. Cabeça entra. Perninha fica lá. É a perna que tá querendo chão. subir. Volta controlando. Scoop, que é esse umbigo lá nas costas. Isso. Muito bom. Só mais um. Subiu. Só mais um sem deixar a perna levantar. Vamos Vamos lá. lá. Força. Entra o bumbum. Isso. Muito forte. Volta devagarzinho controlando. Muito bem. Pode deixar o bastãozinho do lado. Muito bem. Powerhouse tá jóia aí. Já foi melhor que já estive um dia. Tudo bem? Como você se sentiu? Bastante ativação, né? Muita ativação. Sente um alongamento, né, da Sim. parte posterior. Alguém não pode fazer esses exercícios? É importante a gente deixar também claro. Quem tem limitações, é importante... Aí a gente pode procurar algum outros processos pedagógicos, que é o Health Hold Down,
que é um trabalho dessa mobilidade da coluna. Caso, é sempre bom lembrar que se a pessoa tiver em algum quadro inflamatório, algum quadro de dor extrema, a gente não vai fazer determinados exercícios, né? Então a gente sempre procura conversar com o aluno, ver se está tudo ok, né? E aí progredindo, né, conforme esse aluno for conseguindo executar. Ou a gente pode pular o exercício e ir para o próximo. As suas limitações não podem e não devem jamais ser ignoradas. Aí é entender se você pode ir um pouquinho mais além, assim você vai conseguindo dar pequenos novos passos, ou se é melhor você ficar ali no seu habitual, certo? Para que você também não tenha nenhum problema. A gente está trazendo aqui alternativas. A gente não quer piorar, né? Exatamente, de um treino que pode colocar, é claro, o seu corpo com mais qualidade de vida. Vamos para o terceiro? Vamos lá, pode deitar, então a gente permaneceu, esse é mais tranquilo, a gente vai trabalhar bastante a cintura pélvica, tá? Então a gente vai, primeiro eu vou fazer como se fosse um aquecimento dele, um preparatório. Então você vai segurar uma das pernas, isso aqui por trás, isso, e vai estender, alongando o máximo, pontinhas de pé se você conseguir, pode manter o pescoço deitado, isso, vai lá, volta, flexiona de novo, sobe mais uma vez, estendeu, alongou. Isso, mais uma vez. Alongou. Aqui é para ver, inclusive, comando seu alongamento, minha gente. Também. Aí, vai manter assim. A gente vai levemente, ó, manter essa pontinha um pouquinho virada para fora. Chama One Leg Circle. Pode flexionar um pouquinho o joelho, que eu vi que quando o aluno tem alguma limitação de alongamento ou não tem esse alongamento, a gente flexiona um pouquinho o joelho, tá? Porque a intenção é a gente trabalhar essa cintura pélvica, ativação do powerhouse, e não você sentir muito o seu quadríceps, tá? A coxa, tá bom? Então a gente vai fazer um círculo pequenininho pra fora e para no meio, tá? Então a gente faz esse círculo pequenininho, mãos na lateral, grudadinha no corpo, bem próximo. Isso. Esse pezinho no flat. Isso. Faz o círculo. Pode flexionar mais, se precisar. Isso. Mantenha o powerhouse ativado. Isso. Sempre para no meio. Mais uma. É um círculo pequenininho. E agora a gente faz o reverse, que é o contrário. É o contrário. Isso. Parou. Mais uma. Cruza. Parou. Mais uma. Cruza. Parou. Volta a perna lá no chão. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Traz. Alonga. Isso. Sente alongar. E volta, mais uma. Pode relaxar o pescoço. Mais uma vez. Aí, e a gente vai fazer, volta a mãozinha lá na lateral do corpo. Círculo pra fora. Para lá no meio. Isso. Tá certinho, pra fora, para lá no meio. Não vai direto. Ó, então, semicírculo, parou, ao contrário. Cruzou, parou. Cruzou, parou, cruzou, parou. Isso, e voltou lá no chão. Tudo bem? Conseguiu sentir esse trabalho, a ação do powerhouse? Consegui sentir o grau máximo de dificuldade, gente. Vocês estão vendo as imagens, não me deixam mentir. Que é isso? Quem tem alguma dificuldade do alongamento, isso é normal. Normal, tá? Principalmente é bom salientar, homens geralmente têm dificuldade de alongamento, então é bom que a gente consegue trabalhar, isso vai melhorando, tá? Será? Pode confiar, melhora. Será, gente? Vai melhora. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Chama-se Rolling Like a Ball, então é rolar como uma bolinha. Esse acho que eu vou dar conta. Vai dar? Então a gente tava lá deitadinho, pode deitar lá. Esses exercícios, eles vão vindo numa sequência, tá? Então, a gente vai subir com o segundo exercício, só que sem o bastão. Levou os braços lá pra trás, pernas unidas, subiu fazendo o rolamento lá na frente. Muito bem. Isso, ficou sentadinha. Volta? Pode voltar, ficar sentada. Normal pra você, eu vou executar o exercício, tá? Então, a gente sentou, né? Como que funciona esse exercício? Então, como eu falei, rolar com uma bolinha. Então, eu vou trazer os meus joelhos naquela mesma posição do 100
tá? Vou segurar aqui. Se o aluno tem uma dificuldade ou um abdômen que impossibilita ele de trazer essa perna muito junta, a gente fala para segurar embaixo, tá? Então, a gente vai criando algumas facilidades aí para o aluno poder executar. Então, a gente precisa colocar o umbigo lá nas costas, eu vou entrar o bumbum, né? Para eu arredondar essa coluna aqui. Tá. Vamos ver se não vai pegar aqui na caixinha. E eu vou fazer um rolamento para trás e volto mantendo essa posição aqui. Tentando não bater essa cabeça lá no chão, né, no colchonete, e tentando não tocar o chão. Então, eu saio de um equilíbrio aqui nos isquios, né? Faço arredondo, olha lá para o umbigo e volto. Pode manter um pouquinho mais afastado. Eu não sei se eu vou conseguir por conta. Só por conta disso, hein, pessoal? Por conta dos microfones, de todos os equipamentos que eu tenho aqui, para que vocês consigam ouvir minha linda voz. Porque senão... Tentar fazer devagarzinho, vamos ver. Será que dá? Passa, rolou e volta. Força. Isso. O que acontece na maioria dos alunos? É afastar a perna. Que a gente quer fazer força afastando. Mas vamos tentar de novo. Olhar lá pro seu umbigo. Primeiro busca o equilíbrio aqui, ó. Tirou o pé do chão, certo? Atrás faz força nessas pernas. Isso. Cotovelos afastados e força aqui pra unir. Arredonda. E desceu. E volta. A gente, como professora, a gente dá um toquinho no pé pra ajudar o aluno. Tá? Quer tentar mais uma vez? Vou, né? Vou, agora que eu já fiz. Olha lá. Joga o bumbum lá pra cima e voltou. Muito bem. Muito bom. Não foi tão ruim quanto... Não, e as caixinhas estão intactas. E as caixinhas ficaram intactas. Esses 2 próximos exercícios, a gente vai sair da mesma posição, por isso que tem uma sequência, uma organização, da mesma posição inicial lá do 100 que a gente fez. Então, é o single leg stretch. Tá. E o double leg stretch, que vai trabalhar bastante o abdômen. A gente vai sentir bastante, vai sentir também alongar flexor de quadril aí. Antes da gente ir para esses 2 próximos exercícios, eu gostaria de trazer aqui pra gente uma perguntinha da nossa audiência. Vamos lá que eu estou curiosa. A pergunta é da Darcy, aqui de São Paulo. Darcy, seja muito bem-vinda ao nosso treino ao vivo, Darcy. Boa tarde, tenho diástase e queria saber se esses exercícios do Pilates podem melhorar a musculatura do abdômen. Eu tenho medo de não conseguir voltar nunca ao meu normal. Amando os exercícios. Ai, que bacana, Darcy. Fico muito feliz, viu, com o seu relato. E aí, será que ela pode praticar esses exercícios? Eles vão vir a contribuir? Sim, com certeza, para o fortalecimento dessa parede abdominal. Mas, lógico, a gente sempre pede para o aluno, né, ter esse acompanhamento médico também. Porque dependendo do tamanho, né, dessa diástase, o exercício ele não vai voltar essa diástase, né, ao que ela era antes. Às vezes tem alguns casos que só cirúrgico mesmo. Então, às vezes é preciso observar essas questões. Mas com certeza vai ajudar nessa força do Powerhouse sim, de fortalecer essa região abdominal. E para você que está gostando aqui do nosso Corpo em Movimento, eu vou te dar um tempinho só para você tomar uma água e já já a gente volta para treinar ainda mais. Te espero! Seja bem-vindo de volta! Consulta ao Doutor Corpo em Movimento volta com tudo para a gente finalizar o nosso treino. Tomou sua água? Caso você tenha acabado de chegar, é sexta-feira, pessoal, é o dia que a gente deixa reservado para falar de saúde, colocando o nosso corpo para se exercitar, para a gente sair do sedentarismo junto. Lembrou de alguém a quem esse programa é importante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa levantar agora, neste exato momento do sofá, combinado? Te convido também a você enviar para a gente sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Participa aqui do programa, se você quiser enviar para a gente uma foto comprovando que você está de fato se exercitando junto com a gente, vai ser mais do que bem-vinda, combinado?
Te convido também a você participar da nossa enquete que está acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, na Rede Vizinha. Nosso tema de hoje, gente, é a respeito do método Define 90. E aí eu te pergunto, quais mudanças que mais incomodam no seu corpo após os 40 anos? Com a chegada aí dessa nova fase, o que começou a mudar no seu corpo que tanto te incomoda? É a flacidez, perda de massa muscular, é o aumento de peso e as dores articulares que você passou a sentir? Ou então aquele desânimo, aquele cansaço excessivo? Clica lá na alternativa, porque o objetivo, é claro, a gente aprender uma série de exercícios que vão ajudar a combater essa queixa que você está trazendo aqui pra gente. Combinado? Para você que chegou agora, deixa eu te apresentar a nossa prof, que está compartilhando com a gente todo o seu conhecimento, Camila Piva, especialista em treinamento feminino 40+, porém, o programa hoje não está focado só nas mulheres, não. Os homens podem sim e devem levantar do sofá, não é, Camila? É para todo mundo, né? A gente todos temos que fazer exercício, né? Exatamente. É essencial. E a oportunidade é o aqui e agora, está acontecendo neste exato momento. No primeiro bloco, a gente aprendeu uma série de exercícios do Pilates para ajudar a deixar o nosso core, né, o nosso powerhouse. O centro de força, né? Isso. E também, realmente, o ganho de força do Pilates, que ele traz também, não só do ganho de força do powerhouse, e também do alongamento, né, que o Pilates traz, né? Por isso que a gente fala que ele trabalha o corpo de forma integrada. Né? Exatamente. E aí, então, a gente aprendeu 5 de 7 exercícios. Daqui a pouquinho a gente já vai aprender mais 2 para a gente fechar esse ciclo, porque o método Define 90 mescla exercícios do Pilates com exercícios para acelerar o metabolismo. Isso que vai ser essa segunda parte que nós vamos entrar já já. O foco Define 90, gente, aqui em 90 dias é o tempo que a gente tem de sobra para transformar o nosso corpo. Com certeza. Ai, que maravilhoso! Então vamos então para os próximos 2 exercícios para a gente encerrar esse processo do Pilates. Então vamos lá. A gente vai fazer o single leg stretch, que a gente vai sair do mesmo posicionamento do 100. Você quer fazer junto comigo? Sim. Então vamos lá. Então vamos lá. A gente vai deitar como se tivesse saído, né, terminado o último exercício, o rolling like a ball. E a gente vai abraçar o joelho. Uma mão vem por fora lá no tornozelo. Se o aluno também não conseguir, porque a intenção aqui é a gente trazer esse joelho ao peito, para sentir alongar, tá? Então, se ele não conseguir, vai segurar por baixo ou aqui por cima com as 2 mãos, tá? Então, a gente vai deitar arredondando essa coluna com controle. Ok. Isso. Posso manter a minha perna um pouquinho mais alta, pode deitar lá na posição que a gente fez o 100. Humilhando a apresentadora. E a gente vai puxar esse joelho, ó, para alongar e trocar. Olha lá, o seu olhar lá direcionado para o umbigo, pode deitar um pouquinho mais seu tronco. Isso, mantém o lombar apoiado e trocou. Troca a perna, puxa o outro joelho. Pode trocar. Troca. Tem certeza? Tem certeza. Brincadeira. Isso, e puxa o joelho, alongou, trocou de novo. Ok. Mais uma vez. Aí, muito bem. Abraça as 2 pernas, relaxa o joelho, relaxa a cabeça, desculpa. Faz a bolinha, né? E a gente vai fazer, pra gente entrar no último exercício, no spine stretch, a gente vai dar um impulsinho do jeito que a gente tá e sentar. Isso, tá? Esse exercício, a gente vai fazer uma descompressão nessa coluna. Então, trabalhar a curvatura C, que a gente fala, né? O round da coluna, como a gente usa no Pilates. Eu vou te auxiliar nesse exercício, eu vou demonstrar ele aqui, mas eu vou te auxiliar, tá? Então, a gente mantém mais ou menos na linha, as pernas afastadas na linha do colchonete. O que eu quero aqui? Pode flexionar um pouquinho o joelho, porque eu não quero esse alongamento aqui. Eu quero essa descompressão da coluna, tá? Então, os braços vão lá na frente, na altura dos ombros. E eu vou direcionar, né, o pescoço, o queixo lá em direção ao peito. Eu vou acionar o glúteo, que a gente chama, a gente chama de lift, tá? Que é quando eu faço a contração do glúteo, eu sinto esse crescimento axial, lá pro teto, tá? Quando eu for pedir para você executar, eu vou te apoiar atrás, tá? Então, a gente vai acionar o glúteo, fiz o crescimento da coluna e vou lá na frente. A minha cabeça entra entre os meus braços e eu arredondo a minha coluna, tá? Fazendo essa curva C lá na coluna e volto.
Então ele trabalha a respiração também, tá? Não é só essa descompressão. Vamos lá. Eu vou te apoiar atrás, tá? Ok. Eu quero que você sinta, deixa eu ver desse lado. Eu quero que você sinta, empurre essa região da lombar na minha perna, tá? Vamos lá. Deixa eu encostar com os fios. Isso, pensa numa parede. Então a gente começa bem retinha, como se você estivesse encostada numa parede. Entrou a cabeça, o pescoço, contraiu o glúteo, pode flexionar um pouquinho o seu joelho. Isso, desce a cabeça, mantém. Vai lá na frente, empurra, sem despencar. Mantém os braços, pode entrar só o pescoço. Ai, perdão. Ai, desculpa, Gina. É tudo assim, né, gente? É, Estamos gente, ao aos vivo fios. com todos os equipamentos. É tipo isso. Isso, vai lá na frente. Sem despencar lá pra baixo. Mantém a altura. Ok. E empurra a sua lombar aqui na minha perna. Força. Contração de glúteo. E volta. Isso, mais uma vez. Relaxa os ombros. Inspira. E você vai lá na frente soltando esse ar. Entrou cabeça. Empurra a lombar aqui nas minhas pernas. Isso. Olha, eu faço, entra o umbigo lá nas costas e volta. Só mais uma. Inspira. Sem despencar. Isso. E voltou. Relaxa. Pode soltar. Tudo bem? Tudo ótimo. Você conseguiu sentir a coluna, ao invés muito da parte posterior das pernas? É toda uma conexão e ativando esse corpo. Sim, com certeza. E a gente, nesse exercício especificamente, trabalha a respiração e essa descompressão da coluna. E agora, então, a gente encerra esse primeiro ciclo, Isso. onde a gente fez 7 exercícios de Pilates. A gente fez 6, eu pulei um depois do spine stretch, mas seria essa sequência, eu poderia pular esse Perfeito. exercício, tá? E aí, então, agora a gente entra em qual parte? A gente vai fazer o treino de força junto com o treino, com alguns exercícios metabólicos ali no meio. Agora, o objetivo é a gente acelerar esse metabolismo. Acelerar o metabolismo e Vocês trabalhar estão com prontos, sobrecarga. gente? Acho que é melhor já tomar uma água, hein? É bom, É bom toma uma já aguinha tomar. antes do treino. A gente vai colocar o tênis. Perfeito. Vamos lá. Então, agora a gente vai fazer uma outra... Eu posso tirar aqui esses colchonetes ou ainda vamos precisar deles? Vamos precisar ter um exercício no Os chão. colchonetes permanecem por aqui. Aí agora, então, a gente vai só colocar os nossos tênis pra gente conseguir fazer os exercícios Isso. em segurança. Então, vamos lá. Vamos lá. É bom porque como tem algum tipo de impacto, é sempre bom a gente estar de tênis. Exatamente, para também não escorregar. Sim, sim. É o fiel escudeiro que nós temos à nossa disposição, mesmo que você esteja na sua casa, porque muitas pessoas pensam, né? Ah, mas eu tô em casa, vou calçar o tênis. Precisa. importante. Sim, pessoal, precisa. Importante, tem que calçar assim. Então, esse exercício, né, ele pode ser feito na academia, na sua casa e, se for em casa, com a sobrecarga que você tiver. Uma garrafinha de água, um saquinho de arroz, ou se você for bem iniciante, sem sobrecarga. Peso corporal, em alguns exercícios a gente consegue executar sem carga. Tá? Então vamos lá? A gente vai começar com o agachamento. Tá? Então, se você for iniciante, você pode se utilizar da cadeira para realizar o agachamento. Sentou e levantou. Agachamento clássico. Isso, agachamento clássico. Tá. Então vamos lá, a gente vai fazer 15 repetições. Levando esse bumbum lá em direção. Se você for, pode continuar aí. Eu vou fazer o avançado, né? Tá. Iniciante, mais avançado. Vamos lá. Se você já for um pouquinho mais avançado, você pode dar uma aceleradinha. Tá. Mais 5. E aí, por exemplo, você comentou, se você tiver 1 quilo de alimento, que não sei o que, você pode ir colocando grau de dificuldade. Segurar, pode. Como que a gente faz? Então aí eu colocaria a garrafinha aqui, né? Ou na frente. E Tá. agacho com o peso, ou com a carga, né? Mais um. Isso. Deixo a Ok. carga do lado. E a gente vai fazer 10 agachamentos com um saltinho, tá? Se você não consegue saltar, vai fazer o agachamento e subir na pontinha do pé, Tá. tá? Se não, 10. Saltando. Perfeito.
pra gente acelerar. Eu estou garantindo que nada vai cair por aqui. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Então prepara. Foi. 10 saltinhos. 2. Gostei do barulho. William Amaral. Mais 5. 3. 2. Mais 1. Ficou lá embaixo. A gente vai afastar a pontinha do pé pra fora e Tá. trazer pra dentro. Uma borboletinha, a gente fala. Tá. Então faz só 10. 1 e fecha. 2, jogando o bumbum lá pra trás. 3, fechou. 4, 5, Nossa, tá queimando. mais 5. 4, 3, 2, mais uma. Tudo bem? Queimou tudo. Queimou tudo. A gente vai repetir mais uma vez. Tá. Tá? Respira, descansa pelo menos uns 40 segundinhos, de 40 a 1 minuto. E aí a gente vai repetir. Qual que é a sequência, assim? Quantas vezes que é o ideal pra gente fazer? Pra gente executar esses exercícios. Isso. Quando a pessoa é iniciante, né? Geralmente eu coloco 2 séries, tá? E quando já tá ali num nível um pouquinho mais avançado, já treina, 3 vezes. 3 vezes com intervalo de 40 a 1 minutinho. Isso, a 1 minutinho. Pra dar um Perfeito. tempo de beber uma aguinha, né? Já deu tempo Recuperar. de molhar as palavras. Isso mesmo. Então vamos lá. A gente vai fazer 15, A gente vai do agachamento ou do com pulinho? a gente vai no primeiro. Tá. No agachamento, tá? São 3 exercícios combinados. Perfeito. Então vamos lá. Preparou? Vamos lá, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só mais 5, hein? Vamos que tem certeza que dá conta aí. Mais 3, 2, mais uma. Aí, vamos direto para o saltinho. Se você Ok. quiser realizar o da pontinha do pé, sem saltar. Tá. E eu faço o saltinho, para o pessoal de casa não ficar em Perfeito. dúvida. Então, vamos lá? Prepara. 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma. Aí já fica lá embaixo, numa posição de agachamento e afasta a pontinha e fecha. 10 vezes só. Tá queimando tudo, eu tenho certeza. Mais 5, 4, 3, 2, mais uma. Aí, respira. Isso foi intenso. Foi intenso, acelerou? Agora, se o metabolismo ativadíssimo. Ativamos o Ativadíssimo. core, agora o metabolismo. Isso aí, é bem isso. Ó, a gente vai lá pro colchonete agora. Tá? A gente vai fazer, vamos deixar uma garrafinha, tá no chão. Uma só? Não, as Pode duas. deixar as duas. A gente vai pra flexão de braço, tá? Tá. Então, a gente pode fazer com os joelhos apoiados, tá? Não tem problema. Se você não tem força ainda, mesmo no chão, pode se utilizar numa parede, tá? Então, vai fazer em pé, com a posição da flexão. Posso demonstrar? Pode. Não vou... Então, a pessoa vai se posicionar Ok. numa posição de prancha e vai fazer a flexão lá na parede. Essa é a alternativa, pessoal, para quem vier a ter qualquer dificuldade de fazer a Isso. flexão tradicional, você tem a opção de fazer na parede da sua casa. Porque como você está em pé, então o nível de dificuldade é bem menor. Então ela Tá. fica mais leve, tá? Então a gente vai começar com a flexão. Então a gente inicia lá, as mãos mais afastadas, desce na posição de prancha e vai fazer 10 flexões, Ok. tá? Depois da flexão a gente vai deitar de abdômen para cima e já vai fazer o tríceps. Perfeito. Vamos lá? Isso. E desceu. 1, 2, 3.
Ativando o nosso powerhouse, né? Que já tá aquecido. Aquecidíssimo. Mais 4. 3. 2. Mais uma. Aí, muito bem. Vamos deitar de abdômen pra cima. Ok. A gente vai fazer o tríceps testa, tá? Então, eu vou deitar aqui. Só ver a pra sua mostrar. posição para Isso. poder copiar. Então, a gente leva os braços para trás e eu vou manter o meu braço estável. Eu só vou fazer flexão e extensão do cotovelo, tá? Então, pode segurar se você tiver o pezinho, né? Um em cada mão ou pode também segurar dessa forma, tá? Então, qualquer sobrecarga. Até um saquinho de arroz serve. Vamos lá. Leva os braços para trás e desceu. Desce lá. E sobe, estendendo bem esse cotovelo. 2. 3. Mulherada que não gosta do braço mole, né? O tchauzinho. Adeus, tchauzinho. Adeus, tchauzinho. Tchauzinho mole. Mais 6. 5. 4. 3, 2, mais uma e só. Pode deixar a garrafinha do lado. A gente vai fazer um abdominal remador que a gente vai alternar, tá? As pernas. Tá. Então a gente vai subir abraçando uma de cada vez. Caso você tenha alguma dificuldade nessa subida, a pessoa pode trazer a perna em direção, sem subir, sem sentar, né? Sem fazer esse movimento. Então, ela se mantém deitada e traz o joelho em direção ao peito. Vamos lá? Bora. Para. Subiu. Abraçando e troca a perna. Espera. A gente não se trombar agora, aqui, né? Isso, agora viu. Só mais 2 em cada perna. Lembra de acionar esse abdômen nessa subida. Solta o ar lá na subida. Aí, respira. E a gente vai descansar esses 40 segundinhos. 40 segundinhos ao minuto. Ao minuto. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Que a gente pediu e o pessoal votou. Diretor, na tela. Vamos lá, vamos ver qual foi a alternativa mais votada. Quais mudanças mais te incomodam após os 40 anos de idade? 62%, flacidez e perda de massa muscular. É um clássico, não é? É um clássico. Quais exercícios que a gente pode trazer para que devem agir especificamente nessa questão? Os exercícios resistidos, que você trabalhe com qualquer tipo de sobrecarga, até o peso corporal, tá? Então, pode ser um elástico, pode ser um pezinho, pode ser o peso do corpo, tá? Porque o que a gente precisa é trabalhar esse músculo, ganhar músculo, né? Que é o que a gente começa a perder devido à queda dos hormônios femininos aí, né? No caso. E muita gente com certeza pensa, mas eu vivi a vida inteira sem praticar muito exercício, agora que eu vou fazer... Vai fazer diferença se começar agora? Com certeza, até se começar, não tem idade para começar. As pessoas têm muito essa questão, não, mas eu tô velho demais, né? E não pode, né? Qualquer idade é a hora para começar a se exercitar, né? Porque senão, se a gente se torna sedentário, essa perda é mais acentuada ainda, né? E aí aumenta o acúmulo de gordura, aí aumenta a flacidez, né? E então tem que fazer mesmo. E aí uma coisa leva a outra também, porque aí a gente começa a ganhar peso, a gente começa a perder autoestima, perder mobilidade, uma série de questões, e aí sim a coisa começa ficando ainda mais difícil. Tem muitas mulheres, prof, que têm a reclamação de tipo, estou em tal período do meu ciclo, ou tá chegando perto da minha menstruação, da minha data e tudo mais. Isso interfere no treino? De que forma? E como que a gente consegue fazer para driblar essas questões que são tão femininas? Com certeza, porque as mulheres ficam indispostas, né? A gente perde rendimento no treino, porque é uma oscilação hormonal durante o mês inteiro. Então, no geral, as mulheres,
pós-menstruação, né, a gente tem um período de força maior, então a gente consegue render mais no treino. Então isso cabe também ao profissional que está ali acompanhando aquela mulher especificamente, né, no caso das mulheres, ter esse olhar, né, de diminuir a intensidade ou volume daquele treino nessas determinadas épocas, tomar esse cuidado, porque aí aquela mulher consegue se exercitar sem ter que parar naquela semana. É um fato, não é frescura, não é? É um fato, gente, é um fato. Né? Com é um certeza. fato, não é frescura, é importante que você leve isso em consideração. Se tem um dia que você não está se sentindo tão bem, o que vale? Mas vale dar uma volta no quarteirão, só para não deixar de fazer? Um exercício mais leve, talvez uma caminhada, um alongamento, tá? Que você se sinta mais disposta, mas que você não deixe de se movimentar. A não ser, lógico, que seja uma dor muito intensa. Nós mulheres temos cólica, né? A gente sabe como é que é. Tem mulheres que realmente passam muito mal. Então, se estiver tranquilo, der para se exercitar com uma menor intensidade, uma coisinha mais tranquila. Com quantos anos, mais ou menos, você começou a se exercitar? Com frequência de verdade? Olha, com frequência de verdade, assim, eu sempre fui uma criança ativa, porque a minha mãe é profissional de educação física também. Não vale a minha pergunta, praticamente. Então, eu sempre fiz dança, sempre fiz esporte, né? Mas a musculação em si mesmo, a partir de uns 25, por aí, assim, com uma frequência certinha mesmo, né? De ir ali pelo menos 3, 4 vezes na semana. E é bom salientar que a gente sempre vai ter altos e baixos, né? Sim. As questões da vida, da nossa rotina, coisas imprevisíveis. O importante é a gente não jogar tudo pro alto e desistir, né? Aconteceu alguma coisa, volta para sua rotina, né? Isso é importante. Quantas pessoas você conheceu que se arrependeram de não terem começado antes? Ixi, muitas. Então deixa só um recado para quem está nos assistindo que a nossa mudança começa agora? Com certeza, a gente começa agora, nunca é tarde para começar. O importante é que você comece, porque eu sempre falo essa frase: você quer ser um idoso, né, que tenha independência de amarrar um tênis, de levantar da cama, de ir no banheiro, coisas simples, como você disse, levantar uma sacola do chão, sem precisar da ajuda de alguém. Protelar isso o máximo possível, né? A sua independência começa agora com a sua tomada de decisão. Espero que você tenha gostado desse conteúdo todo do método Define 90 que a Camila Piva trouxe pra gente. Aproveito para deixar à sua disposição os contatos dessa especialista em treinamento feminino 40+. Deixo à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 14 99630 5123 e também o Instagram K com H Piva. Está à sua disposição. Adicione, Cá, muito obrigada, muito prazer em te conhecer. Agradeço demais. E, pessoal, te desejo um excelente final de semana e te lembro, hoje é sexta-feira, mas o nosso próximo treino já é segunda, combinado? Dia 14 de abril estaremos nós juntos novamente colocando o nosso corpo em movimento. Até segunda!